queridos irmãos, é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez com vocês nos compromissos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Dizemos da nossa alegria porque este mês de agosto é o mês comemorativo de uma das obras de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. É a quarta obra da codificação espírita. Importante destacar, meus queridos irmãos, que essa obra intitula-se O Céu e o Inferno e um subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É uma obra de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título. Começa essa obra analisando o porvir humano, do ponto de vista espiritual, e termina com uma mensagem do espírito José, o cego, espírito de evolução mediana, que encarece a necessidade de todos nós cuidarmos da nossa existência corporal com vistas à nossa vida espiritual e a necessidade de enfrentarmos as provações, as lutas e até os sofrimentos nos serviços de recuperação das nossas almas ainda enfermas. Esta obra, O Céu e o Inferno, dessa forma, meus queridos irmãos, completa neste mês 155 anos, já que ela foi publicada a 15 de agosto de 1865. Essa obra é o desdobramento ou desenvolvimento da quarta parte de O Livro dos Espíritos. Essa quarta parte da obra básica do Espiritismo, O Livro dos Espíritos, apresenta 2 capítulos, das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros, no capítulo que tem como título Das Esperanças e Consolações. Na obra O Céu e o Inferno, nós vamos nos deparar com estudos desenvolvidos por Allan Kardec. Por exemplo, já na sua primeira parte, capítulo 1, ele trata sobre o porvir e o nada, indicando os caminhos que a doutrina espírita nos aponta no sentido de desvelar a realidade espiritual através das comunicações dos espíritos, através das múltiplas mensagens que Allan Kardec recolheu e que, na segunda parte dessa obra, se nos apresenta como algo extremamente importante, porque ele vai tratar de temáticas riquíssimas, desde a questão do passamento, ou seja, da hora em que nós desencarnamos, até as diversas condições em que os espíritos se encontram na vida espiritual. Temos todo um desfile de comunicações de espíritos, por exemplo, espíritos felizes como o senhor Samson, que poucas horas após a desencarnação já estava lúcido no plano espiritual. Temos comunicações de espíritos em condições medianas, mas também de espíritos sofredores, de espíritos necessitados, de suicidas, de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, mas todos com a grande oportunidade de crescimento e melhoria espiritual, já que esta obra, O Céu e o Inferno, ela vai nos situar diante da realidade espiritual com a compreensão de que não existe aquele céu tradicional ou aquele inferno, mas que céu ou inferno são estados de consciência. Por isso, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela representa para nós a mensagem de Jesus que nos chega esclarecendo todas aquelas mensagens que nós temos ainda tantas dificuldades em compreender. É importante, meus queridos irmãos, que Allan Kardec, nessa obra, especialmente na sua primeira parte, ele faz o exame comparado
das doutrinas acerca das passagens da vida corporal à vida espiritual, das penas, das recompensas futuras, analisando o que são os anjos na visão da doutrina espírita, o que são os demônios na visão da doutrina espírita, e nos indica que todos nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, espíritos em evolução, que nos encontramos em diversas faixas evolutivas. Ele faz uma classificação também, já no livro dos Espíritos, que ele denomina de escala espírita, em que, para efeitos didáticos, ele organiza aquela escala dentro de 3 níveis: os espíritos imperfeitos, onde há a predominância da matéria sobre o espírito; os espíritos bons, a predominância do espírito sobre a matéria; e ele nos coloca os espíritos puros, aqueles que já alcançaram aquele nível mais elevado de conquistas espirituais, de perfeição espiritual. É de fato, meus queridos irmãos, uma obra extraordinária. Observemos, 155 anos que esse livro foi publicado por Allan Kardec, dentro daquela série, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí nós nos deparamos com essa 4ª obra, uma obra realmente muito importante para que nós consigamos perceber a amplitude da vida, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. No capítulo 2º dessa obra, ele intitula esse capítulo de Temor da Morte, e vai nos trazer exatamente as causas do temor da morte. Vai assinalar, por exemplo, por que é que os espíritas eles não temem a morte. Por quê? Porque nós já sabemos que a vida continua no plano espiritual. Nós temos vidas sucessivas, ou seja, nós reencarnamos muitas e muitas vezes com o fim de evoluirmos. E a compreensão da doutrina espírita diante da morte, diante da desencarnação, é que nós estamos fazendo o nosso estágio de progresso aqui encarnados, mas voltamos para o mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem. Kardec, dessa forma, ele faz toda uma justificativa por que os espíritas não temem a morte, pela compreensão da vida espiritual, pelos fatos registrados dos espíritos que, após a desencarnação, eles retornam e se comunicam conosco através dos recursos da mediunidade. Por isso, queridos irmãos, ao comemorarmos mais o aniversário de lançamento dessa obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós convidamos você a buscar a leitura dessa obra, a reflexão em torno dessa obra, meus queridos irmãos, porque igualmente nós vamos nos deparar também com um capítulo muito interessante dentro da obra que trata das penas futuras e um verdadeiro código penal da vida futura. Não algo teórico, mas algo que resultou do trabalho de Allan Kardec, pesquisando o mundo espiritual, contactando com diversos espíritos através de inúmeros médiuns. Ele consegue, em 33 itens, nos trazer a realidade do mundo espiritual, que resulta daquilo que nós conquistamos aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos estudando, aprendendo, melhorando, nos aperfeiçoando, superando vícios, imperfeições e fazendo conquistas das virtudes, aquelas virtudes que Jesus expressa de forma maravilhosa
no Sermão do Monte. Dentro do Código da Vida Futura, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não vem com a sua autoridade privada formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, podem ser resumidos nos seguintes pontos. Então, o primeiro ponto que Kardec destaca é muito importante, queridos amigos e irmãos, os que nos assistem, os frequentadores da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que estão sempre acompanhando as suas palestras públicas. O primeiro item: a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Observemos então, meus queridos irmãos, dentro desse tópico, que a alma ou espírito, nós sofremos na vida espiritual o que? As consequências de todas as nossas imperfeições. Por isso o Espiritismo nos convida a trabalharmos essas mesmas imperfeições a cada dia, nos corrigindo na nossa vida corporal. Não esperar pela vida espiritual, que naturalmente nós teremos que voltar a ela, mas estamos num estágio de muita aprendizagem. Dessa forma, Allan Kardec nos diz que o estado do espírito, feliz ou desgraçado após a morte do corpo, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Também ele vai nos dizer que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Aqui na Terra, nós gozamos de uma felicidade relativa. Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos, ele perguntou aos espíritos benfeitores se haveria felicidade completa na Terra. E os mensageiros da vida maior disseram que a felicidade completa não é possível por enquanto aqui na Terra, mas que nós podemos suavizar os nossos males se nós estivermos em sintonia com as leis de Deus, se nós estivermos nos esforçando por nos melhorar, por nos aprimorar. Daí Kardec asseverar: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Que nós possamos, nessa trajetória terrena, meus queridos irmãos, amealharmos os valores definitivos da alma, aqueles valores que nem a traça, nem o ladrão rouba, porque são conquistas do espírito. Assevera ainda Kardec, nesse Código Penal da Vida Futura, que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. É tão esclarecedor, meus queridos irmãos, porque todo esse Código Penal da Vida Futura, com base nos estudos de Kardec, nas pesquisas que desenvolveu através da mediunidade, com espíritos das mais diversas condições, sempre estão indicando que é bom investir na vivência do bem, que é bom trabalhar pelo nosso progresso espiritual, que é sempre bom investir nos valores imortais, que são os valores da caridade, do amor ao próximo, do perdão, do reconhecimento de que todos somos espíritos caminhando para a evolução espiritual.
É riquíssimo, meus queridos irmãos, toda a obra O Céu e Inferno. Nós nos congratulamos, então, com os 155 anos do lançamento desta obra por Allan Kardec. E os queridos irmãos poderão entrar em contato com essa obra através da nossa livraria espírita, a livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Essas obras, todas as obras de Allan Kardec, e essa que nós destacamos no seu aniversário, ela também está na nossa livraria espírita. Procuremos fazer as nossas leituras, as nossas reflexões, reconhecendo em todos os aspectos sempre a justiça divina. Então, Kardec, também num dos itens desse Código Penal, ele faz a seguinte afirmativa: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações em começo de progresso. Para nós, queridos irmãos, existe uma justiça das aflições. Aflições estas que são oriundas ou do presente ou de vidas passadas. Mas sejam quais sejam as nossas dificuldades, procuremos orar, procuremos nos fortalecer espiritualmente, confiantes na justiça de Deus e na sua misericórdia, que são infinitas, que oferecem novas possibilidades a todos nós, através dos recursos da reencarnação, para podermos progredir. Logo, nesse momento em que comemoramos os 155 anos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, quarta obra publicada por Allan Kardec em 1865 em Paris, na França, que nós nos regozijemos espiritualmente, pois Jesus nos tem enviado o Consolador que ele nos prometeu, e nesse trabalho tão fecundo de Allan Kardec com os espíritos, nós nos adentrarmos nas realidades do mundo espiritual, pois a finalidade essencial do espiritismo é a nossa melhoria íntima. Os espíritos nos iniciam nas grandes questões da vida futura, para que nós aprendamos as grandes leis da vida, tanto as leis físicas quanto as leis morais, que são leis naturais. Prossigamos, amigos queridos, nos estudos da doutrina espírita, rogando sempre a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos fortaleça o bom ânimo, a esperança, a coragem, e que no estudo dessa obra nós possamos encontrar sempre as elucidações de que todos precisamos para a compreensão da vida terrena sob a ótica da doutrina espírita. Que Jesus, então, nos abençoe e nos fortaleça sempre.